Quando a gente se torna a rima perfeita e assim virarmos de repente uma palavra só, vamos ser fortes na vida, vamos encarar a vida com resiliência, com sabedoria, equilíbrio. É sabido que o mundo ali fora está cheio de pessoas completamente à mercê de uma grande loucura. Um desequilíbrio emocional muito forte, uma pressão muito forte, uma sociedade bem caótica, com bastante regras e pressão completamente desmedida. Não é uma vida saudável que se vive hoje. A humanidade não está saudável, ela está sob uma panela de pressão. E os intelectuais, aqueles que ajudariam as pessoas a encontrarem um caminho racional, digno, de bem-estar e conhecimento para lidar com as situações, eles vêm a público e expõem a sua ignorância, aqui mesmo no YouTube, da qual eu estou contribuindo também. Cabe a você, meu amigo, verificar se estes minutos de mantra cultural lhe são úteis. Como eu sempre digo, não é uma questão de conhecimento, mas de experiência. Estar aqui nesta vibe da cultura zen. Eu não sou intelectual, eu não sou filósofo, eu não sou político, porque hoje em dia os políticos aqui tomaram para si esta postura de filósofos. Que se danem, eles são as pessoas mais medíocres que são atraídas para a política. Eu sinto muito, mas a gente também percebe em nós mesmos quando nós estamos sendo atraídos para este mundo de estado. A gente sabe que a gente está nos deixando levar por tudo que há de mais medíocre dentro de nós. E me incluo nisto. A mediocridade está em mim. E existe vários anzóis com iscas deliciosas, querendo que eu entre para o sistema também, o tempo todo. Mas assim, então, tem os intelectuais, né? Os ideólogos. Quem são os intelectuais? Os caras que falam todas essas abobrinhas que estão sendo ditas por aí, que já não sabem mais se são homens ou mulheres, e fazem disso uma grande discussão filosófica, intelectual. É isso, né? Na cultura zen, este intelecto, ele não é descartado. Ele é afiado. Ele precisa ser afiado. Mais afiado possível. E com certeza está longe de sê-lo, né? Discutindo essas abobrinhas, obviamente o intelecto está longe de ser afiado. Mas o que a cultura zen quer dizer com afiar o intelecto? Afiá-lo a ponto de perceber a essência máxima de que a verdade, ela atua no mundo de maneira presente, junta, constante. Todo o intelecto que se afasta do fio, todo intelecto assim mais principiante, ele está debatendo coisas muito distantes daquelas que realmente importam, daquelas afiadas. A gente tem que trazer o intelecto para perto da verdade, a ponto de ele perceber a verdade na vida humana. Aquela coisa de sentido da vida, de felicidade, tem que estar presente na vida cotidiana da sociedade. Em resumo, é isso que significa toda essa introdução balelística filosófica que eu acabei de fazer. Lembrando que eu não sou filósofo. Eu curto bastante esses assuntos, mas não a ponto de me deleitar sobre todos os escritores do mundo e todos os pensadores do mundo. Não. Observo as coisas. Todos nós observamos as coisas, não sejamos também ignorantes só por ser, só por preguiça. Esse é o problema, um dos problemas, se não o problema. A humanidade está preguiçosa, né? Não sejamos preguiçosos para afiar o nosso intelecto, a nossa visão, a nossa percepção. Não precisamos para isso estudar a filosofia acadêmica.
Tem pessoas que amam isso, que façam isso e que nos prestigiem com seus conhecimentos. Mas não é obrigação, é claro que não é. Mas afiar o intelecto, ter uma visão clara, isso é perfeitamente possível, porque não é uma coisa essencialmente de conhecimento, é uma coisa mais de intuição. É preciso uma intimidade com a realidade. É preciso viver com emoção, com poesia, cara, com canção, com arte. Viver é uma arte mais do que um estudo filosófico, intelectual. É a partir daí que você começa a enxergar, a sentir a felicidade ou a verdade acontecendo durante a sua vida cotidiana. Esse mundo que você vê aí, pelas notícias, esse é o mundo cotidiano. Acredite você, a verdade está aí. E a felicidade está aí também. Não está no futuro em nenhum outro lugar. Estudamos, né? Estudamos o Zen, o estoicismo, outras correntes. Mas e o contato direto com essa realidade? A intimidade, além do conhecimento. Aquela que está dentro de nós também, ora bolas, desde criança, desde a concepção, antes de termos um cérebro. Essa intimidade com a vida continua dentro de nós. Este útero continua dentro de nós. Alguma parte de nós já nasceu, já morreu, e outra continua sendo gerada constantemente dentro de nós. É ali que está a verdade. E é óbvio que isso não é intelectual, isso é mais para poesia, eu diria, é mais não mental. É uma experiência diferente, que tem que ser sentida, provada. Não é uma realidade de conhecimento, de intelecto, é uma realidade diferente. Se sente isso através do corpo e da mente. A mente não é intelecto. Intelecto é o exercício de estudo, de aprendizado e de guardar memórias. Mente é uma coisa que está acontecendo junto com o corpo. E a verdade, ela é tipo um som dentro de nós. O que é o mundo lá fora? O que é esta sociedade? O que são essas leis? Estas constituições, esses tarifaços, essas coisas que acontecem no mundo aí fora e que tanto nos prejudicam. Isso, meu caro amigo, minha amiga, isso é a cultura humana. São as nossas tradições. É a nossa educação, a nossa moral, a nossa conduta ética, proposta pelos nossos líderes e desenvolvida ao longo dos séculos de tradição. Isso que é a cultura, isso que é o mundo, certo? Tudo bem. Elas organizam a nossa sociedade. Elas são as regras da nossa sociedade. A nossa sociedade brasileira tem como regras se dar bem em cima do outro, custe o que custar, assim como quem não quer nada, ir lá e passar a perna, e legal, me dei bem. Isso é uma tradição, é um costume, é a nossa cultura, é a nossa forma de organização. Termos 2 aparelhos celulares, um para ser roubado. Não é assim? Isso está ficando bastante evidente e está nos debates intelectuais em todo lugar. Pois bem, é um ritual. É um ritual. O que é um ritual e uma cerimônia? Os rituais e as cerimônias têm como objetivo fazer a gente pertencer àquela sociedade, àquela cultura. Então, é um ritual termos 2 celulares ou botar o dinheiro no sapato. No meu tempo era assim, não sei se hoje funciona, não tem mais dinheiro físico, né? Dessa forma, agindo assim, a gente se sente brasileiro, a gente sente-se parte dessa maravilhosa cultura, dessa brilhante organização, desta ordem que conduz ao progresso do nosso querido país. A vida humana é isso. A gente passa por esses rituais, mas a gente não muda antes e depois desses rituais. A gente continua o mesmo. Lembrando que o objetivo deste vídeo é se tornar forte. Há algo dentro de nós que não é brasileiro, que não tem nada a ver com a cultura brasileira.
com o modo de viver brasileiro. A gente se adapta, a gente faz parte desta sociedade. Mas tem algo em nós que apenas observa isso tudo. Porque você sabe, você sente que você não gostaria de ser brasileiro. Você não gostaria que as coisas fossem assim. Então, você é e não é brasileiro. Você é um ser humano. Isso que significa você se aprofundar, sair um pouco das memórias e ter um intelecto afiado. É por esse caminho. É por esse caminho. Você sabe, você consegue entender que, na verdade, você não faz parte disso como um todo. Tem algo dentro de você que não é brasileiro. E digo, nem o bom brasileiro, nem o mau brasileiro. Nem aquele que tenta ser um exemplo de conduta e aquele que já se entregou para a criminalidade ou para a corrupção. É, mesma coisa, né? Aquele que se entregou para o jeitinho brasileiro e aquele que não se entregou. Essencialmente, ninguém é nada disso. Isso é uma cultura estabelecida. Só que você debanda para a brasileirice porque você não tem um intelecto afiado. Você não sentiu a verdade. Você está buscando se dar bem em outro caminho, não o da verdade. Você escolheu a ideia, você aceitou a ideia de abrasileirar a sua conduta. Estou sendo irônico, ok? Todo mundo pode. Quer dizer, se você fazer piadas inteligentes, você não será preso, porque ninguém vai entender. Aqueles que decidem o que pode ou não pode falar não vão entender. O que é em mim que não faz parte desses rituais, desse cotidiano? No exemplo de uma cerimônia fúnebre, de um velório. A gente faz a cerimônia, a gente participa, a gente quer fazer da maneira mais bonita e significativa, porque o ente querido era de fato querido e ele se foi. E a gente não sabe para onde ele foi, a gente não sabe o que aconteceu, mas a gente estabelece todo esse ritual, esta cerimônia, para que a gente fique junto, para dar a entender a nós mesmos que nós estamos realmente junto com o ente querido, que a gente respeita o processo todo, que a gente não largou a mão, embora a circunstância nos deixe completamente sem ação, sem entendimento. Mas a gente estabelece na cerimônia uma ligação, mesmo sem saber qual é a ligação. Essa ligação, que não se sabe qual é a verdade. Esse é o intelecto afiado. Esse ponto aí. O ritual, portanto, conduz ao íntimo, à experiência mais íntima possível, ao intelecto mais afiado possível. Preste atenção. É isso. O ritual, a cultura. Entendeu agora? Ritual, cultura. Cultura. A cultura do país é uma cultura que te leva ao intelecto afiado? É a cultura do não saber para onde eu estou indo nesta vida? Ou é aquela cultura de dizer, azar, eu vou me dar bem? Então, o problema é essencialmente cultural. Por isso, eu chamo cultura zen, mantra cultural. Por isso eu faço a minha música, a minha mensagem. Eu quero que você traga também a sua mensagem, que você não se deixe cair pela brasileirice, que você transforme essa brasileirice, resgate. Mais sobre o meu trabalho artístico, meus livros, meus vídeos, aula, meus shows, tudo aqui na descrição. Inclusive, até podemos trocar uma ideia um dia, tá bom? Mas, de fato, a cultura zen e essa coisa toda, ela é mais subjetiva. E esse ponto do intelecto afiado, ele está te empurrando para fora do intelecto. O intelecto está tão bem trabalhado, conduzido de forma tão digna e sábia e humana e completa, afiada, que te empurra para fora da mente. Esse ponto é o ponto da não mente, do não pensamento,
Não é um não pensar, é um não pensamento, é um não mente, é um não intelecto, é outro aspecto da nossa natureza mais energética, mais natural, essencial. E é a partir desta essência que tudo mais se manifesta. Ou seja, o Brasil abrasileirado que a gente vê, que a gente tanto ama e detesta, é um espelho do que nós temos dentro de nós. O indivíduo consegue sim encontrar uma maneira de bem viver com força e equilíbrio, mesmo nesta situação. E a sociedade, quando ela é feita de indivíduos que conseguem ter encontrado esta força, vai também mudar o país, a sociedade, a organização, as leis, a Constituição, etc, etc. De dentro para fora, do indivíduo para o grupo. Da intimidade, a gente cria a forma. Então, a gente começa a ver a situação que nos rodeia de uma forma mais clara, mais límpida. Desta maneira, e somente desta, a gente começa a trabalhar a nossa vida cotidiana de uma maneira positiva, construtiva e forte. As pessoas dizem, Leandro, como você é forte para lidar com as situações. O lance todo da cultura Zen como terapia, sabedoria é terapia. Para você lidar com tantas confusões da vida, não só da vida social, política, mas da vida pessoal, das coisas que lhe acontecem, dos seus relacionamentos, das suas perdas, todos esses vendavais, essas tempestades. O pessoal hoje em dia está à flor da pele, né? Estamos recorrendo a remédios. Também porque o mercado adora que a gente recorre aos remédios lucrativos. Mas essa força que as pessoas tanto buscam, que a gente tanto busca, ela só se encontra nesse ponto que eu lhe falei, que eu estou nos compartilhando a nós, porque eu também estou aprendendo junto. Isso é a questão essencial do porquê a meditação é importante. A meditação afia o intelecto. Você pode adorar ler livros de grandes filósofos, mas é a meditação que vai afiar o teu intelecto. Ou seja, que você assimile a possibilidade. Você não precisa acreditar em nada, mas há uma possibilidade de eu existir sem o intelecto, alguma coisa em mim inteligente, vital, que realmente transforme a minha vida, que não seja através do pensamento, da reorganização dos meus pensamentos, do meu passado, com o uso de terapias ou de remédios. Será que existe algo saudável ainda dentro de mim que me deixe forte? Ele está lá naquele ponto. E é tão importante que é capaz de revolucionar o mundo. Porque essa sua natureza não mental, não intelectual, é a mesma natureza intelectual que você tem. Não há nenhuma divisão, separação. Talvez você tenha esse problema de ficar pensando se isso existe ou não, porque você separa. Mas não é separado. Nem o mundo, nem o Brasil todo, nem as notícias todas são separadas do mundo interior, da verdade interior. O que acontece é a maneira como você vive que vai fazer a diferença. A maneira como você lida. Se você sabe deste segredo, é uma coisa. Se você não sabe, é outra. Quando você procura saber esse segredo interior, naturalmente, você vai ter uma capacidade melhor de lidar com os problemas da vida. O que a gente faz no dia a dia? A gente corre atrás. Todos os dias a gente corre atrás. A gente mata o leão diário e o governo vem e pega a metade do leão ou mais. Não é assim todos os dias? Essa é a forma de viver. Mas e se ao invés de a gente usar a forma de viver como um meio de alcançar algum objetivo, se a gente entendesse que esse objetivo já aconteceu, já está tudo certo, então as formas iam se transformar. Porque estas formas de poder
que são extremamente ditatoriais, elas têm força porque lhe falta ao indivíduo a sabedoria e o autoconhecimento. A sabedoria e o autoconhecimento transformam a forma. Esse negócio de deixar a visão clara para ver as coisas como elas são, coisa que só vem de dentro para fora, não é intelectual, não é mental, não é notícia, não é informação, é sintonia, é questão de sintonia das suas antenas. Isso os orientais chamam de samadhi. A forma como você vive a vida correndo atrás do leão é uma forma ingênua, mas compreensível. E o mundo todo se faz nesta forma. Essa é a nossa cultura, o nosso ritual diário do bom brasileiro. Mas e se você não fazer destas formas um meio de chegar, mas sim a totalidade? Deepak Chopra, que é um autor também de cultura zen muito famoso, ele diz essencialmente a cultura zen, ela transforma a sua vida cotidiana em uma vida espiritual. Não indo às igrejas, mas fazendo as coisas do dia a dia com totalidade. Que totalidade? Com esse sentimento de profundidade, com a totalidade do seu ser. Como faremos isso? Na escola budista existem guias que chamam de paramitas, que nos ajudam em cada ação a agir sempre com aquela profundidade, com aquela presença, transformando a cultura do mundo. Doação, prestar, paciência, disciplina, esforço, zelo, concentração, sabedoria. Foque nessas palavras e faça tudo o que você está fazendo na vida, todos os dias. Você não vai mudar a vida fazendo alguma coisa diferente, mas sim treinando a sua doação, sua paciência, seu zelo, sua concentração, sua sabedoria, sua disciplina. Com foco nessas coisas, você não precisa pensar nas formas, não precisa ver como o mundo está, não precisa de informação nenhuma. Você vai afiar o seu intelecto. Até o próximo vídeo.